Coffee. Você que está passando aí no feed, ó, não sai dessa live. Estamos falando sobre superação, semana da superação. Fica aí até o final dessa live. Vou compartilhar aqui. Pega seu café. Vem tomar um café comigo aqui no New Coffee. Pega seu café, pega seu bloco de notas. Vamos compartilhar com os nossos contatos aqui. Já iniciamos mais uma live. Você que está assistindo aí pelo YouTube, compartilha esse link com mais pessoas. Bora tomar um café junto aqui, bater um papo sobre crescimento e desenvolvimento? Tenho certeza que será muito produtivo para você. Bora para cima? O dia está só começando. Tem muitas coisas para acontecer nas nossas vidas e o assunto aqui é um assunto muito importante porque nós estamos falando sobre superação. Ou você já superou várias coisas na sua vida ou você vai ter que superar algumas coisas. E se você já superou, eu tenho certeza que outras coisas vão acontecer e você vai precisar superar ainda na sua vida. A superação, ela define o seu fracasso e o seu sucesso. Quando você supera, você vence, né? Quando você não supera, você se entrega diante de alguma situação. Então, bora trabalhar esse assunto hoje, bora comentar sobre isso, bora bater um papo aqui falando sobre superação. Aliás, né, nós começamos falando sobre governo, depois falamos sobre posicionamento e agora estamos falando sobre superação. É o método GPS que nós estamos falando aqui. Inclusive, nesse final de semana agora, nós temos uma imersão chamada método GPS. E essa imersão é uma imersão que vai trazer uma transformação, vai trazer um resultado muito grande na sua vida. Everton, bom dia, seja bem-vindo. Bora pra cima? O dia tá só começando, tem muitas bênçãos, tem muitas coisas para acontecer aí na sua vida. Vai compartilhando aqui, ó, aperta esse aviãozinho aqui, manda para o máximo de pessoas possíveis, porque o assunto aqui é um assunto do seu interesse. É um assunto que vai transformar a sua vida, vai transformar aí o seu posicionamento, vai ajudar com que você consiga governar a sua vida. E talvez seja exatamente o vídeo que alguma pessoa dos seus contatos aí esteja precisando para um direcionamento, para um ajuste, para algo importante na vida dela, porque eu sempre tenho falado para as pessoas aqui, hoje eu estou aqui fazendo uma live porque um dia eu recebi uma live e essa live foi a virada de chave, foi a resposta do que eu estava procurando para que eu pudesse dar início a uma sequência de projetos. E talvez seja isso que você precisa, talvez seja isso que alguém do seu contato aí precisa. Enquanto você vai compartilhando, eu quero começar aqui agradecendo a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade. Queria convidar você também a conectar aí junto comigo neste momento de fé, nesse momento de agradecimento a Deus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bora lá? Vivi, bom dia, seja bem-vindo. Eu convido você a unir a sua fé com a minha fé. E a gente agradece a Deus e a gente já entra aí no assunto dessa semana, que é superação, beleza? Feche seus olhos, respira bem fundo, você que pode. Pai, eu quero te glorificar, eu quero exaltar a tua presença, eu quero engrandecer o teu santo e maravilhoso nome, eu quero entrar diante de ti mais uma vez, porque eu sou grato por mais um dia. Eu sou grato por mais uma oportunidade, eu sou grato por mais uma live, eu sou grato por cada pessoa que está entrando aqui. E eu peço nesse momento que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles. Que eles possam ser prósperos, que eles possam ter entendimento, que eles possam ter crescimento, que eles possam ter desenvolvimento na vida deles. E que o teu amor possa nos cobrir, possa nos alcançar, possa nos inundar neste dia. Que possamos estar repleto e refletindo da tua glória. Que nós possamos ter o entendimento necessário para todas as coisas que precisamos superar. Que possamos nos posicionar e que possamos governar a nossa própria vida, porque o Senhor nos deu a vida para que nós possamos cuidar dela. E que possamos focar nos nossos projetos, nos planos que o Senhor tem sobre as nossas vidas. E que possamos sentir esse crescimento nas coisas que nós decidimos fazer. Que a orientação possa vir do Senhor, que possamos estar sensíveis. E que nessa manhã nós possamos ver o nosso futuro, que nós possamos entender os planos e projetos que o Senhor tem para cada um de nós. E o ano ainda não acabou, tem muitas coisas para serem realizadas, tem muitas coisas para serem cumpridas, tem muitas coisas para acontecerem na nossa vida e eu creio no poder da sua palavra e também na sua promessa. Faça a tua vontade sobre a nossa vida em nome de Jesus. Que possamos ter força, vontade, determinação
para levantar a cabeça e fazer aquilo que é para ser feito. Eu te agradeço nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Paulo, bom dia, seja bem-vindo a mais um New Coffee. Bora para cima, bora falar sobre superação essa semana. Olha só, separa aí o seu bloco de anotações, porque o conteúdo tá muito top. Hoje, o tema da live é pilares de superação. Você sabia que o processo de superação ele tem alguns pilares que podem fazer a diferença na sua vida? Pois é, eu sei que assim como eu, você já teve que superar muitas coisas na sua vida. E tinha horas, né? Tinha horas que parecia que não ia dar. Eu tenho certeza que teve momentos que você falou, olha, eu vou jogar tudo pro alto. Teve situações que até você jogou, que até você desistiu. Teve situações que talvez você abandonou um relacionamento, abandonou um emprego, abandonou algumas amizades. Desistiu, literalmente. E o fato de desistir faz com que a gente não supere, né? Porque ontem eu trouxe a definição aqui de superação, que superação, o dicionário traz, né, superação como vitória sobre algo ou alguém. É você alcançar vitória sobre algo ou alguém, isso é superação. Então, de repente você pode viver um momento difícil, você desiste, ou seja, você não supera aquele momento difícil, você cai num outro processo e às vezes você precisa superar esse outro processo, você precisa sair desse processo, você precisa ter vitória diante desse outro processo que foi causado pela sua desistência, por você não ter concluído, por você não ter superado algo, né? E o dicionário também define como o ato de ultrapassar alguma coisa, se tornando superior a ela e aos demais. E aí é quando você atinge um estágio de sobrepujar, né? Ou esteja sobrepujando, excedendo ou sobrepujando os seus obstáculos. E é interessante, né? A psicologia ela define como significado, né? Se mostrando como resiliência, sobre você saber como continuar, mesmo que o processo esteja difícil. Saber como ultrapassar as barreiras, como você ultrapassar os limites, como você não desistir diante de situações pequenas, diante de desânimo, diante de conversas que vêm para poder te parar. Como você não desistir diante de uma fofoca, diante de uma intriga, diante de alguém querendo te derrubar, alguém querendo pisar na sua cabeça, alguém querendo usar você como um degrau para que ele possa subir na vida. Tudo isso é um processo de superação e você deve ter a melhor definição aí para você de superação. Mas o que eu quero falar para você hoje é que não existe uma receita pronta quando procuramos o significado de superar na vida. Tudo depende daquilo que enfrentamos e do que queremos encontrar depois, de modo que cada experiência seja pessoal. Mas o que eu quero te apresentar hoje são alguns pilares que vão te levar a esse processo de superação. E as informações que eu estou passando para você aqui, nessas 3 semanas de governo, posicionamento e superação, essas informações, essas dicas, esse assunto, né, ele gerou uma imersão de desenvolvimento pessoal e inteligência emocional chamado método GPS. Então eu quero com você, né, parar agora, no dia 10 de dezembro, mas no ano que vem nós teremos outros eventos dessa forma, que é o método GPS, que é um dia que a gente vai parar lá para poder reorganizar algumas coisas que precisam ser organizadas na nossa vida. Talvez você precisa encontrar e eliminar algumas crenças limitantes. Às vezes você precisa encontrar e melhorar algumas crenças limitantes. Porque tem crenças que são limitantes, né? E tem crenças que estão te limitando, mas elas não são limitantes. Você vai entender isso se você for lá para o método GPS. Você vai, de repente, entender o que significa um controle de acesso, né? O Everton tá aí, vai falar sobre controle de acesso.
Talvez você precise entender um pouquinho sobre quais são os sabotadores que estão na sua vida. Talvez você precise entender um pouquinho sobre finanças e como utilizar o efeito GPS. Como o efeito GPS pode, de repente, te ajudar nesse processo. Governo, posicionamento e superação. E o tema dessa semana é superação. E para que você tenha um processo de superação, você precisa de alguns pilares, que é o que eu vou te falar agora. Por isso eu sugiro que você reserve aí a sua caneta, o seu bloco de anotações, ou de alguma forma você anote para que você não venha esquecer, porque nós precisamos, a todo momento, a todo instante, estar superando algo, estar superando alguma coisa, estar superando algum momento. Eu não sei o que você viveu ontem, eu não sei como que foi o seu dia ontem, eu não sei o que você passou ontem, mas você teve que superar muitas coisas no dia de ontem para que hoje você pudesse estar aí acordando, você pudesse estar aí se preparando de repente para o seu trabalho, para a sua rotina, para as coisas que você precisa fazer no dia de hoje. É superação, você poderia ter desistido ontem e você poderia nem ter vindo para o dia de hoje. Ou talvez o seu ciclo se fechasse e você não tivesse a oportunidade de estar aqui no dia de hoje. Você não tivesse a oportunidade de estar aí assistindo essa live. Olha o quanto a superação é importante e quanto nós precisamos falar e aprender sobre superação. Porque muitas pessoas não sabem superar. Muitas pessoas entram num processo de depressão por não aprender a superar. Muitas pessoas desenvolvem doenças psicossomáticas porque não aprendem a superar. Tem pessoas que não aprendem a superar a perca de um ente querido. Tem pessoas que não aprendem a superar o término de um relacionamento. Tem pessoas que não aprendem a superar a demissão de um emprego. Tem pessoas que não aprendem a superar a falência de uma empresa. Tem pessoas que não aprendem a superar o rompimento de uma amizade. Tem pessoas que não aprendem a superar um diagnóstico de uma doença. Tem pessoas que não aprendem a superar o fato de ter que fazer uma cirurgia. Enfim, tem tantas coisas que a gente não aprende a superar e a gente só vai entender esse processo quando nós entramos em um desses processos. E qual é a superação que você precisa? Essa é a pergunta que eu faço para você. Qual é a superação que você precisa hoje? O que você precisa superar hoje? Talvez você precise superar hoje o medo de falar com as pessoas, o medo de abrir uma live, o medo de transbordar o conteúdo que você carrega. Talvez o que você precisa superar hoje é o medo que você tem de entrar numa igreja. Talvez o que você precisa superar hoje é o medo de entrar num projeto, de começar a desenvolver coisas grandes. Talvez o que você precisa superar hoje é o medo de lidar com dinheiro em abundância na sua vida. Talvez o que você precisa superar hoje é o medo de vender. O Paulo está aí, é vendedor, né? Está trabalhando aí um processo de ajudar as pessoas a se tornarem vendedores também, a venderem melhor. Talvez o medo que você tenha é do sucesso e você precisa superar o medo do sucesso. Talvez você tenha aí que superar outros tipos de medo. O medo da aprovação das pessoas, você precisa superar isso, porque você só vai vencer a partir do momento que você supera. Mas para que você possa superar, você precisa se posicionar. E para que você possa se posicionar, você precisa primeiro governar a sua vida. Olha, GPS, governar, se posicionar e superar. A superação, ela faz parte daqueles que são vitoriosos. A superação faz parte daqueles que conquistam. A superação faz parte daqueles que têm resultado. A superação faz parte daqueles que são bem-sucedidos. Como é que está o seu processo de sucessão, de ser bem-sucedido? De ter sucesso nas coisas que você faz? Como é que está aí? Tá pronto para aprender? Tá pronto aí para anotar aí os pilares para uma superação? Você tá pronto? Coloca aí aquele foguetinho aqui, faz aquele coraçãozinho subir aqui, aquele foguinho, alguma coisa, alguma daquelas reações aqui, só para eu entender que você tá comigo aqui e que você já compartilhou essa live com algumas pessoas. Gustavo, bom dia, seja bem-vindo. Começa a ter alguma reação aí para eu entender que você tá pronto para esse conteúdo aqui que eu quero transbordar na sua vida. Porque mesmo que não tivesse nenhuma pessoa aqui na live, eu estaria aqui transbordando esse conteúdo. Mas você está aqui porque você quer aprender, porque você quer crescer.
Porque você quer algo diferente e eu tenho certeza que algo diferente vai começar a acontecer na sua vida. Não porque eu estou falando, mas porque você está buscando. Porque é o desejo do seu coração. O primeiro pilar de superação é o autoconhecimento. Um dos assuntos que a gente tem falado aqui que se encaixa em todos os assuntos. Para tudo que você precisa na vida, para esse processo de crescimento, para esse processo de desenvolvimento na sua vida, para a nova fase, para o novo momento, para essa decolagem, para o novo nível, para o ano que está entrando aí, você precisa mergulhar num processo de autoconhecimento, porque se você não consegue conhecer você mesmo, se você não sabe quais são as suas limitações, se você não sabe quais são os seus pontos positivos, as suas forças, como que você vai avançar? Se você não conhece as suas qualidades, se você não conhece os seus defeitos, se você não sabe aonde você pode estar travado, como que você vai avançar? Você precisa entender o quanto antes as suas limitações e os seus padrões de agir e de pensar. Conhecer a si mesmo permite entender de que forma o ambiente externo te afeta internamente. É muito importante você entender esse processo. É muito importante você ter um autoconhecimento, você saber quem é você ter esse processo de identidade para saber qual é o seu propósito. Valerie, bom dia. Andy, bom dia, bora destravar. É muito importante que você tenha um processo de autoconhecimento, porque quando você enfrentar os desafios, você vai saber como governar ali a sua vida, como se posicionar diante de algumas situações para que você possa ter um avanço, para que você possa superar os obstáculos, para que você possa enfrentar as crises que forem, que aparecerem para você. E aí assim começar a ter o resultado, porque não é um processo que acontece do dia para a noite. Para que você consiga avançar, para que você consiga crescer, é uma constância, você precisa continuar caminhando. E para isso você precisa superar algumas coisas que você às vezes não entendeu ainda. O processo de autoconhecimento é o que vai mostrar quem é você. Quando você começa a se conhecer, você sabe quais são as suas capacidades. E quando você entende também as suas limitações, você sabe até onde você pode ir. E que naquele ambiente você não pode estar. Por quê? Fraqueza. Por que você vai dar lado para fraqueza? Às vezes você precisa estar num ambiente que te motiva mais. Às vezes você precisa estar num ambiente sozinho. Às vezes você precisa estar num ambiente que te leva para outros lugares e que te trazem conexões novas. Sabe qual é o lugar que eu mais aprendo? Não é sozinho, não. O lugar que eu mais aprendo é quando eu estou cercado de pessoas, porque eu estou pegando códigos ali o tempo todo. Eu estou conversando com as pessoas e estou entendendo, eu estou criando novas conexões, eu estou criando novas ideias. É nesses ambientes que eu estou falando de mim. Nesses ambientes é onde eu consigo encontrar novas ideias. Se eu estiver sozinho, eu posso ter até algum tipo de ideia, mas não ideias boas quando eu estou no meio de pessoas, quando eu estou em algum evento, quando eu estou recebendo informações, quando eu estou aprendendo. Para mim funciona dessa forma. Para algumas pessoas funciona melhor quando ela está sozinha. Para você ter uma ideia, quando eu estou escrevendo os meus livros, quando eu estou criando meus conteúdos aqui, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu não gosto de ficar em silêncio. Eu tenho que estar colocando uma música. Eu tenho que estar ouvindo uma palestra. Eu tenho que estar estudando alguma coisa. Eu tenho que estar ouvindo o audiobook. Porque é onde fluem as ideias para mim. Mas como que eu sei disso? Eu entrei num processo de autoconhecimento. Antônia, bom dia. Eu entrei num processo de autoconhecimento. Eu sei quais são as minhas fraquezas. Eu sei quais são as minhas forças. Você precisa saber quais são as suas forças. Você precisa saber quais são as suas fraquezas e trabalhar nesse processo de fraqueza para que você não pare, não trave nesse processo de fraqueza, para que ninguém use as suas fraquezas contra você e começar a intensificar as suas qualidades, intensificar as suas forças, porque é através das suas forças, daquilo que você faz de melhor, é que você vai ter os resultados que você precisa. Tereza, bom dia. Você está conseguindo entender?
Os pilares da superação. Para quem chegou agora, estou falando sobre pilares da superação. Há 2 semanas atrás eu comecei a falar, a gente fez uma série de lives sobre governo, então você precisa aprender a governar a sua vida. Depois você precisa começar a se posicionar diante de algumas situações e você precisa superar. Então é o GPS, é o método GPS, né? É o método que eu estou criando e eu estou aplicando para que as pessoas consigam sair do lugar e começar a ter resultados. Inclusive nós temos um evento esse final de semana chamado Método GPS, que é uma imersão de inteligência, de desenvolvimento pessoal focado em inteligência emocional, tá? Tudo que eu estou falando aqui vai ser aplicado lá, nesse método. Mas por quê? Porque nós precisamos entrar nesse processo de autoconhecimento para saber o que nós precisamos ajustar, o que nós precisamos mudar. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Professor Fernando, bom dia. Deixa eu falar uma coisa para você. E é muito sério que eu vou falar para você. Presta atenção. O ano de 2023 está chegando aí, né? O próximo ano tá vindo aí. A gente tá no processo de finalização de ano e início de outro ano. Eu tenho certeza absoluta que você está fazendo vários planos para o ano de 2023, para o próximo ano. Eu tenho certeza. E esses planos que você está fazendo para lá, para esse próximo ano, eles são possíveis de ser alcançados. Por mais difíceis que eles sejam. Eles são possíveis. Só que eles só vão conseguir acontecer se você que é o protagonista da sua vida, resolver sair do lugar. Se você resolver alinhar aí as esferas espirituais, emocional, física, começar a trabalhar o processo como um todo, se você começar um processo de autodesenvolvimento, mas para você começar tudo isso, você precisa estar nesse primeiro pilar que eu estou falando aqui, que é o autoconhecimento. Você precisa reconhecer algumas coisas que você está errando, que você está falhando, que não está dando certo, que não está trazendo resultado para você. E focar para melhorar isso ou entrar numa outra fase que tem ciclos que se fecham e precisam ser fechados. Simplesmente fechado e não pode fazer mais parte da sua vida. Mas precisa ser aberto novos ciclos. Você precisa estar num crescimento constante. O autoconhecimento faz parte disso. Porque quando você entende quais são as suas limitações e os seus padrões, você começa a pensar, você começa a agir naquilo que precisa ser feito. Você não fica batendo a cabeça no muro, como dizem por aí. Essa expressão, né? Bater na cabeça no muro. Por que você bate a cabeça no muro? Porque você não encontra uma porta. Por isso que você bate a cabeça no muro. Porque você não encontrou onde é a passagem correta para você. Eu tenho certeza que se você tiver um processo de autoconhecimento, vai ser muito mais fácil de você reconhecer quais são as portas que se abrem para você. E deixa eu falar um negócio para você. Não são poucas as portas que estão disponíveis para você. Você só precisa encontrar a chave certa para a porta certa. Porque já tem um plano de Deus desenhado para a sua vida. Diante das suas escolhas, diante daquilo que você sabe sobre você. E muitas vezes a gente não conhece, a gente não. Muitas vezes você não sabe da sua capacidade de superar. Quantas vezes você pensou em desistir diante de uma situação e você conseguiu passar por essa situação? E você lembrou que a Bíblia diz que não há... O Senhor não coloca peso, o Senhor não coloca fardo além daquilo que a gente pode carregar. Quantas vezes você lembrou disso? E você falou assim, olha, se eu estou passando por essa situação é porque eu sou forte, é porque eu consigo superar essa situação. E teve horas que você falou assim, ó, não dá mais, não aguento mais carregar isso. Talvez seja isso que você está vivendo agora. Uma situação difícil, uma situação pesada, dizendo, olha, eu não consigo mais carregar isso. E aí você está superando dia após dia. Por quê? Você é forte. Você tem uma força que você não conhece. E aí você precisa do quê? Desse pilar aqui da superação. É o autoconhecimento. Você precisa saber quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos. Você precisa saber quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Autoconhecimento. Você precisa dessa palavra aí na sua vida. Autoconhecimento. Você precisa se autoconhecer. Você precisa conhecer você mesmo. Ok? Pegou aí? Anotou aí o primeiro pilar? Guardou o primeiro pilar? Autoconhecimento.
Tem mais um detalhe sobre o autoconhecimento. O autoconhecimento ele não acontece do dia para a noite, tá? O autoconhecimento não acontece de uma hora para outra. O autoconhecimento é um processo contínuo. Todos os dias você vai conhecendo um pouquinho mais sobre você. Todos os dias você vai melhorando um pouquinho mais. Lembra do nosso processo aqui de 1% todos os dias? Hoje você ser melhor do que você foi ontem e amanhã você ser melhor do que você foi hoje? É isso. O autoconhecimento é você ir trabalhando esse processo todos os dias. Eu estou nesse processo de autoconhecimento fazem 3 anos. Quando eu comecei a entender esse processo. Quando eu comecei a entender o porquê que eu estava errando tanto e ainda erro, tá? E ainda erro. Só que hoje é diferente porque eu me conheço. Eu entrei nesse processo de autoconhecimento e os meus erros eles não me param mais. As minhas falhas não me param mais. Eu aprendo com os erros, aprendo com as falhas e sigo em frente. Eles não são fatores que determinam o meu futuro. O desânimo, a crítica, a falta de recurso financeiro muitas vezes não pode ser o fator que limita a sua vida, não. Para isso você precisa entrar num processo de autoconhecimento. De saber até onde você resiste para você poder superar esse processo. Só vence aquele que consegue superar. Só chega até o final aquele que consegue superar. A sua vida, ela é uma corrida, ela teve uma largada. Só que só vai conseguir vencer, você só vai conseguir vencer se você conseguir chegar no final dela. E para chegar no final existe um processo de superação. E uma corrida com obstáculos, tá? É aquela mais difícil ainda, com obstáculos. Se você errar um pouquinho, você cai, você tropeça, você bate em alguma barreira. E além dessas barreiras, tem algumas pessoas transitando ali no meio do seu caminho que você precisa desviar muitas vezes. Que você precisa de estratégia, raciocínio rápido. E para isso o autoconhecimento é importante na sua vida. Tem decisões, presta atenção. Se não aconteceu com você, vai acontecer, tá? Mas vai chegar um momento que você vai precisar tomar decisões e decisões em fração de segundo. Decisão que precisam ser rápidas e você não vai ter tempo para poder se preparar, não. Você precisa ter o autoconhecimento, você sabe o que faz sentido para você e o que não faz sentido para você. Tem coisas que são distrações, que chegam para você como oferta boa, agradável aos seus olhos, mas são para tirar você do caminho, são para tirar você da direção. O autoconhecimento vai fazer com que você identifique se aquilo faz sentido para você ou se ela não faz sentido para você. Como que eu sei isso, Senhor? Coração. Você vai sentir no seu coração aquilo que queima, aquilo que arde, aquilo que faz sentido para você. Talvez a oferta vai ser tão boa que você vai olhar para a questão financeira, mas não vai olhar para o propósito. Quando você tem um processo de autoconhecimento, você identifica o que faz e o que não faz sentido para você. Olha quanto é importante o autoconhecimento. Você está entendendo? Você está conseguindo entender? Fala para mim aí, você está conseguindo entender? Coloca aquele foguetinho subindo aí, para eu saber que você está decolando comigo. Eu vou para o segundo pilar. Bora? Bora para cima? Bora decolar? Tá entendendo aí? Bora lá. Bora seguir. Segundo passo, segundo pilar. Né? Tô acostumado a falar passo, né? Segundo pilar. Controle de impulsos. Assim que nos magoamos, um dos impulsos mais comuns é a agressão ou a tristeza. Acabamos por nos guiar por essas manifestações destrutivas e desgastantes, de modo que nos tornamos descontrolados. Evite ceder aos impulsos, permitindo que te controlem e te façam refém deles, arrancando a sua própria autonomia no processo. O nosso texto está falando aqui? Que muitas vezes quando você é confrontado, que muitas vezes quando quando alguém tira você do sério, muitas vezes quando alguém chega para te chatear, para um confronto com você, você tem dois tipos de reação. O primeiro é a agressão e o segundo é a tristeza. Rogers, bom dia. O primeiro tipo de reação é a agressão. Isso depende do seu perfil comportamental, né? Muitas vezes você parte para cima, para via de fato, você vai para agressão mesmo. Muitas vezes você agride verbalmente.
E algumas pessoas elas se retraem e vão para a tristeza. Por isso é importante o processo de autoconhecimento que a gente falou primeiro aqui. Quando você se conhece, você sabe qual seria a sua reação. Então, dependendo do que for, é muito mais sábio, é muito mais viável você não estender a discussão para que você não entre num processo de agressão. Porque na agressão, ou você agride ou você é agredido, ou os dois acontecem, você agride e é agredido também. Podem ter prejuízos sérios, que não vai resolver nada também. Ou você entra num processo de tristeza, que também não vai resolver nada. Quando você tem um processo de autoconhecimento, você consegue também ter o controle dos seus impulsos. Tem coisas que não precisam ser decididas na hora. Tem coisas que podem ser melhor refletidas. Podem ter momentos, ocasiões certas para que você possa resolver. Se eu puder dar um conselho para você, esse conselho é: não tome nenhuma atitude de cabeça quente. Não tome nenhuma atitude de momento com a cabeça quente. Se mexeu com as suas emoções. Não tome nenhuma atitude. Porque você vai agir pelo impulso. E o impulso vai fazer com que você tenha uma agressão ou que te leve a um processo de tristeza. E talvez uma agressão e depois um processo de tristeza. Você precisa controlar as suas emoções. O controle das emoções é um pilar importante no processo de superação. Porque se você entrar num processo de tristeza, essa tristeza profunda, ela pode se transformar numa doença na sua vida. E para você sair de um processo de tristeza é muito grande, porque a tristeza e a depressão andam lado a lado. São coisas diferentes. Mas um dos pilares é ter o controle dos impulsos. O controle das suas emoções, melhor dizendo. Controlar, a gente fez uma live aqui sobre controle de emoções. Sobre controlar as suas emoções. Tem coisas que aparecem na sua vida que te deixam tão feliz que você não consegue controlar os seus impulsos e você quer jogar na cara das pessoas. Sabe que você quer esfregar na cara das pessoas porque te humilharam bastante lá atrás, falaram que você não ia conseguir, falaram que você não seria capaz e você chegou, você foi determinado, você superou todas aquelas críticas e chega o momento de celebrar, chega o momento de comemorar. E aí o que você vai fazer? Você não controla os seus impulsos, você vai para as redes sociais, você quer esfregar na cara das pessoas aquilo. Ei, isso não vai fazer você melhor do que as outras pessoas. Isso fala mais sobre elas do que sobre vocês, porque se você superou a fala das pessoas, é porque você estava focado no seu projeto, é porque você sabe quem você é porque você sabe aonde você vai chegar e isso foi só um primeiro degrau das coisas que ainda virão sobre você. O processo de crescimento e desenvolvimento envolve o autoconhecimento e o controle dos impulsos. Sabe por quê? Porque o que você conquistou agora não é nada perto das coisas que ainda vão vir sobre a sua vida. Você não precisa ficar esfregando na cara de ninguém o seu resultado. O resultado fala por si só. O resultado incomoda as outras pessoas, mesmo que você não fale. As pessoas não precisam ouvir o seu resultado. Elas precisam ver a sua prosperidade. E mesmo de boca fechada. Eu sei que é difícil, tá? Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Muitas vezes você quer falar. Muitas vezes você quer mostrar. Continue na sua. Continue na sua. Continue fazendo o que você está fazendo. Se você está fazendo e está dando certo, continue fazendo dessa forma. Continue buscando formas diferentes de fazer aquilo que você está fazendo, para que você tenha ainda mais resultado na sua vida, para que as coisas ainda mais aconteçam. Eu tenho acompanhado muitas pessoas aqui através das minhas mentorias. Pessoas que estavam aí, nem aí para a vida mais. Pessoas que tentaram tirar a sua própria vida. Pessoas que já não entenderam mais o sentido, perderam o controle. Já não controlavam mais os seus impulsos, estavam ali pronto para agressão a todo momento, todo instante. Gente, estou falando sério, tem muitas pessoas nessa situação. Talvez você não faz ideia, mas tem muitas pessoas que já entregaram os pontos. Tem muitas pessoas que já entregaram o jogo. Tem muitas pessoas que deixaram de lutar pela própria vida, pelos seus ideais, pelos seus sonhos. Muitas pessoas estão num processo em que entregaram tudo já. Que estão sobrevivendo, não estão nem vivendo. Cláudio, bom dia, seja bem-vindo. Tem muitas pessoas que já se entregaram,
tá? Tem muitas pessoas que já desistiram, estão apenas sobrevivendo, estão deixando a vida levar elas porque ela não faz mais sentido. E o meu objetivo aqui é que você não seja uma dessas pessoas. O meu objetivo aqui é que você seja uma pessoa próspera, que você seja uma pessoa que cresce todo dia, todo momento, todo instante, uma pessoa que tem visão do futuro. E eu tenho orientado essas pessoas nas minhas mentorias e a gente tem feito um trabalho das pessoas se encontrarem, delas entenderem o sentido da vida, delas entenderem por que elas foram criadas, delas entenderem as suas qualidades, delas entenderem seus pontos fortes e seus pontos fracos. Kelly, bom dia. Porque é isso que vai fazer com que ela supere os obstáculos. Você não tem que ficar se importando com a opinião de outras pessoas, não. A opinião de outras pessoas não podem definir o seu futuro, não. Você tem um plano, você tem um projeto sobre a sua vida. Deus tem um monte de promessas sobre você que não se cumpriram ainda. Mas não se cumpriram porque você não se posicionou ainda e porque você não superou aquilo que precisava ser superado. Porque você também não está governando a sua vida. Você não está governando as coisas que Deus colocou na sua mão. Você não sabe o que eu estou falando de governo? Você assiste depois as lives que eu fiz aí sobre governo. É muito forte, você precisa governar a sua vida, você precisa se posicionar e você precisa superar. Aí as coisas vão começar a se encaixar e começar a acontecer na sua vida. É por isso que ainda não aconteceu. Porque alguma dessas coisas estão desconexas. Você não conectou elas ainda. Você precisa começar a conectar. Eu trabalho isso nas mentorias para que a gente conecte, para que as pessoas comecem a entender esse processo, para que elas comecem a avançar, para que elas comecem a crescer. E eu sei que não é fácil. Mesmo com um processo de acompanhamento, mesmo você estando presente ali, mesmo você tendo um plano de ação, mesmo você montando um planejamento em cima das coisas, é difícil de acontecer. Mas e aí? Você vai desistir mesmo? Você vai parar? Você vai jogar tudo fora? Tudo que você conquistou até aqui, você vai desistir do seu relacionamento? Você vai desistir da sua família? Você vai desistir do seu sonho? Você vai desistir da sua profissão? Ele falou aqui, ó. Bom dia, existe um propósito de governo, posicionamento e superação em nossas vidas. Por isso é importante você estar no método GPS dia 10, exatamente. Por isso é importante você estar no método GPS dia 10. Ó, alinhar algumas coisas, entender o processo, começar um planejamento e entrar com força. Porque aí ninguém te segura. O segundo pilar, então, é o controle dos impulsos, tá? O terceiro pilar, marca aí para você não esquecer. Seja otimista, certo? Sabemos que o mundo como o nosso, sabemos que em um mundo como o nosso isso pode ser bastante difícil, mas é possível. Se começar a olhar o lado positivo da vida, começará a enxergar que pode fazer construções em cima disso. Nesse caso, pode ter energia para criar metas, encontrar projetos e fazer objetivos em sua vida. Ó, um dos pilares aqui para você superar, para você ter um processo de superação, para você superar tudo que você precisar na vida, é ser otimista. O que é ser otimista? É você acreditar que pode dar certo. É você ter a visão do futuro. É você mentalizar e acessar. É você saber qual que é o caminho, qual que é a direção e o que pode ter lá na frente te esperando. É você abrir portas onde não tem portas. Ah, mas como que eu tenho esse poder? Claro que você não tem o poder porque isso é sobrenatural. Mas o natural você precisa agir. Fazer é com você. Acontecer é com Deus. Fazer é com você. Acontecer é com Deus. Natural é você. Sobrenatural é Deus agindo na sua vida. Cada ação tem uma reação. Se você caminha pelo caminho certo, você vai ter resultados certos diante daquilo que você está buscando. Se você continuar fazendo as mesmas coisas todos os dias, os seus resultados serão os mesmos todos os dias. Não vai ter resultado diferente, não. Tá? Você precisa fazer coisas diferentes para gerar resultados diferentes. Você precisa mudar a rota, mudar o caminho, ajustar algumas coisas aí. Se não está dando certo para você do jeito que você está fazendo, faça de forma diferente. Busque novas inspirações, busque alguém que te ajuda. Mas acredite que vai dar certo. Acorde todos os dias acreditando que vai dar certo. Se você deixar uma fagulha para o pensamento negativo, claro que não vai dar certo, porque está em você. A Bíblia diz que em Jesus nós somos mais do que vencedores. A Bíblia já estava trazendo esse processo de otimismo.
Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A Bíblia, ela é o livro mais motivador e ativador que existe. A Bíblia é motivacional, sim. Tem muitas pessoas que falam, não, a Bíblia não é motivacional. É sim. A Bíblia traz o processo de motivação que você precisa. O ser otimista é você buscar a motivação diária. O que é buscar motivação? É buscar um motivo para a sua ação. Motivação é buscar um motivo para a sua ação. Qual que é o motivo que você está acordado hoje? Qual que é o motivo que você está aqui nessa live hoje? Qual que é o motivo que faz você sair todos os dias em busca dos seus objetivos, sair para trabalhar? Qual que é o objetivo? Qual que é o motivo que faz você acordar e levantar todos os dias da sua cama? Esse motivo que traz uma ação, e essa ação, ela traz um resultado, e esse resultado gera um transbordo, e esse transbordo gera um novo motivo, que vai gerar uma nova ação, que vai gerar um novo resultado, que vai gerar um novo transbordo, e é um ciclo infinito na sua vida de prosperidade, de coisas boas acontecendo, de projetos novos, de novas conquistas, de novas pessoas entrando na sua vida, de um novo ciclo, de uma nova fase, de coisas boas acontecendo. Mesmo que seja difícil, o processo de otimismo precisa estar presente na sua vida. Mesmo que esteja praticamente impossível, você precisa continuar acreditando. Deus é um processo de otimismo na sua vida porque você não vê, mas você sente, você ouve, mas você não enxerga com esses olhos. Porque talvez você só acreditaria se você enxergasse. Mas ele é maior do que você pode enxergar, então você não consegue ter a capacidade de enxergar. Você consegue contemplar nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes, nas coisas que ele coloca na sua vida, nas respostas que ele te dá, na voz que ele fala aí no seu ouvido ou através de outras pessoas, e talvez ele está falando através dessa live com você. Exato, Kelly, a Bíblia nos traz motivação da vida, seguir os dias com fé nas promessas. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. Aqui, ó, nesse livro sagrado aqui, ó, nesse livro milenar. Tá dando certo há mais de 2.000 anos. Tem mais de 8.000 promessas para você. Deixa eu te perguntar um negócio aqui, bem pertinho. Bem pertinho, para não te constranger, tá? Deixa eu te perguntar. Mais de 8.000 promessas, quantas você acessou? Mais de 8.000. Quantas você acessou? Hã? Nenhuma. Não é possível. Você está indo na direção errada. Você está fazendo as coisas de forma errada. Você precisa ajustar essa rota aí. Você precisa de um GPS na sua vida. Você precisa de ajuda. Você precisa de alguém que te mostre o caminho, te mostre a direção. Você precisa ajustar algumas coisas aí. Talvez é só um grauzinho, talvez é só uma voltinha que você precisa ir. Mas se você não acessou nenhuma ainda, é porque alguma coisa está errada, porque está disponível para você. Ele não faz acepção de pessoas, não. Ele não privilegia uns e esquece outros, não. É que você ainda não acessou, você não encontrou ainda esse processo, você não entrou num processo de autoconhecimento, você não consegue controlar seus impulsos, você não consegue ser otimista, você não consegue olhar lá na frente, você não consegue ter visão de futuro. É isso que está faltando. Olha o quanto é importante esse processo de superação. E eu quero te falar o quarto pilar. Vantagens. Anota aí. Quarto pilar, vantagens. O que é vantagens? Entender o significado de superar vai muito além de aumentar o seu vocabulário ou passar sermões aos demais. Isso acaba refletindo internamente em você, de modo que aprenda novas coisas sobre sua própria existência. Isso fica evidente no momento em que começa a ter mais. Quando você consegue alinhar o processo de superação, você consegue alcançar alguns objetivos que você não alcançava na sua vida. Você consegue alcançar alguns patamares que você não alcançava na sua vida. Quando você entra num processo de superação, você olha para trás e fala assim, caramba,
Não imaginava que eu ia conseguir. Não imaginava que eu estaria hoje nessa posição aqui. Não imaginava que eu estaria nesse cargo aqui. Não imaginava que eu estaria nessa empresa. Não imaginava que eu chegaria onde eu cheguei agora. E é só o começo das coisas que estão por vir na sua vida ainda. Você já parou para pensar nisso? Que a sua vida não acabou e se ela não acabou, tem muito mais coisa para você conquistar? É doido, né? Mas tem muitas vantagens de você estar no caminho certo. Tem muitas vantagens de você se posicionar. Tem muitas vantagens de você começar a governar sua vida e superar os obstáculos, os desafios que você tem no dia a dia. Porque chega no final do dia, quando você supera, quando você não desiste, quando você não se entrega, você deita, coloca a sua cabeça no travesseiro e você descansa, porque você sabe que o dia de hoje foi melhor do que o dia de ontem. Agora, quando você não faz aquilo que precisa ser feito, você não consegue nem dormir, porque a sua cabeça está lá falando, olha, você poderia fazer mais, você poderia fazer melhor, você poderia ter ajudado as pessoas, você poderia ter encontrado o sentido da vida. E eu não quero que você deite lá no final da noite e você não consiga dormir, pelo contrário. Eu estou aqui todos os dias para poder trazer para você pelo menos uma orientação para que você possa ajustar aí algumas coisas na sua vida e para que você possa sair do lugar. Eu me coloquei à disposição para poder fazer isso e é por isso que eu estou aqui. Estou quase fechando um ano, ó, já tem mais de 11 meses que eu estou aqui. Todos os dias, segunda a sexta-feira, trazendo alguma coisa aqui para poder contribuir com a sua vida. E várias pessoas já passaram por aqui, já pegaram o conteúdo da live e começaram a cuidar da vida delas. Começaram a ter resultado. Outras pessoas entraram num processo de mentoria comigo e começaram a ter resultado. Outras pessoas começaram a participar de alguns eventos e começaram a ter resultado. Porque eu sou bom? Não. É porque eu entendi o que eu tenho que fazer. Eu entendi qual é o meu papel. De transformar, de ajudar a vida das pessoas. E o seu? Qual é o seu posicionamento? Qual é a superação que você precisa? Flexibilidade é o outro pilar. Costumamos desabar no primeiro problema, cair no segundo, nos abalar de leve no terceiro e assim por diante. Mas cada momento que você passa, cada problema que você passa, você vai ficando mais forte. E tem problemas que já não te afetam mais, sabe por quê? Experiência, você já sabe como sair. É por isso que você precisa passar por algumas coisas, para que gere uma experiência na sua vida, para que gere um aprendizado. Aos que entendem o significado de superar, é possível ressignificar os acontecimentos passados e aprender com eles. Ressignificação é importante, tá? Em suma, nada nos toca a não ser que a gente deixe, mas dificilmente acontecerá com você. Igor, bom dia, seja bem-vindo. Esse é mais um pilar, flexibilidade, tá? Você precisa aprender com as coisas que acontecem na sua vida. Você precisa tirar ensinamento de tudo que acontece com você. Pegue os códigos. Deus está liberando códigos o tempo todo ali. Você precisa só pegar esses códigos aí para você ajustar. Você precisa pegar essas chaves aí para você abrir as portas. O tempo todo. Quando você conversa com alguém, quando você passa por uma situação, quando você tem uma reunião, quando você está numa live dessa daqui. Todo momento, todo instante, você tem a oportunidade de pegar esses códigos e colocar ele em prática na sua vida. E o outro pilar é novos valores. O empecilho de muitas pessoas é serem atingidas pelos traumas e deixar que moldem seus valores. E aí o que você precisa fazer? Quando você tem um trauma, quando você passa por um momento difícil, você precisa ressignificar esses acontecimentos. E aprender com eles. Sabe aquele ditado que fala assim, se te atirarem limões, o que você vai fazer com eles? Né? Uma limonada. Os momentos difíceis, os momentos ruins que acontecem na sua vida, eles não são para te parar, sabe? Eles são a oportunidade que você tem para superá-los, para ser superior àquilo. E o último ponto, o último pilar é oportunidades. Enxergar oportunidades é uma característica das pessoas que aprendem a superar, já que não estão concentradas em seus problemas. Podem investir seu tempo em sua própria jornada e crescem. Um exemplo prático é nas pessoas que começam a empreender após perderem seus postos
de trabalho, superação. Eu falo para algumas pessoas aqui, algumas pessoas que supostamente perderam os empregos, eu olho para ela e falo assim, olha, o seu chefe, a sua empresa está te dando a oportunidade de crescer. Está te expulsando desse lugar para que você possa tomar o seu rumo, para que você possa abrir sua própria empresa, para que você possa crescer. Eu não sei o que você precisa superar hoje, mas o que está acontecendo na sua vida é a oportunidade que você tem para ir para o próximo nível. É a oportunidade que você tem para crescer. É a oportunidade que você tem para se superar. O Paulo falou aqui, aprendemos mais com os erros do que com os acertos. Exatamente, esses erros eles têm que ser degrau para você poder subir. Os acertos você já sabe que deu certo, agora os erros você vai consertar e aprender com eles. Lucas, bom dia. É nesse processo, é aprender com cada oportunidade que você tem, cada problema que você precisa superar. É uma oportunidade de aprendizado que você tem, é uma oportunidade de crescimento que você tem. O momento que você está passando agora, seja ele fácil ou difícil, é a oportunidade que você tem de aprender. Muitas vezes quando é fácil, nós não damos muito valor, mas quando é difícil, nós podemos aproveitar muito mais para aprender com eles. A escola da vida é a melhor escola que tem para você. Os professores, os mentores não conseguem ensinar como a escola da vida, mas para isso, autoconhecimento. Para isso, você precisa ter uma visão sobre tudo que está acontecendo. Você precisa estar aberto para aprender com todo e qualquer problema. Quando você estiver diante de uma situação, não pergunte por quê. Pergunte para quê. O que você precisa aprender com aquela situação. E quanto mais rápido você aprender com aquela situação, mais rápido você sai dela. Sabia? Quando você pega os códigos, quando você entende o que está acontecendo, você sabe o que você precisa fazer para sair dela. É muito doido. É muito doido. E aí? Bora decolar? Bora partir para a próxima fase? Bora partir para o próximo nível? Eu te dei aqui, oportunidades, valores, flexibilidade, vantagem, seja otimista, controle de impulsos e autoconhecimento. Eu te dei 7 pilares de superação. Você só não supera se você não quer. Ferramentas você tem. Objetivo você tem. Agora, um abraço. Parte pra cima. Parte pra cima com força daquilo que tá te travando. Parte pra cima com força daquilo que tá deixando você aí no mesmo nível que você tá. Porque não é pra você ficar aí por muito tempo. É pra você aprender com seus erros, com as suas falhas e mudar de fase. E mudar de nível. E eu volto a fazer o convite pra você. Dia 10. Tem o método GPS. Talvez o que você precisa na sua vida é um GPS. Um sistema global de posicionamento. Bora pra cima. Tá na hora de vencer. Tá na hora de você começar a ter resultado. Tá na hora de você começar a sair do lugar. Tá na hora das coisas começarem a acontecer na sua vida. Tá na hora das coisas começarem a acontecer na sua família. Chegou a sua vez. Chegou a sua hora. Começa a se mexer. Começa a fazer aquilo que é preciso para as coisas acontecerem. Senão, nada vai acontecer. Mas não depende de mim, depende de você. Sair do lugar, depende de você. Coloca aí, depende de mim. Coloca aí nos comentários, depende de mim, depende de você sair do lugar. Depende de você fazer as coisas acontecerem. Não depende de mais ninguém. O que for natural é com você, o que for sobrenatural é Deus. Não vai se meter no sobrenatural. Deixa o sobrenatural com ele, mas faz aquilo que está ao seu alcance. Aquilo que você pode fazer. Enquanto você puder fazer, faça. A partir do momento que você não puder fazer, fala assim, Deus está aqui. Agora eu não consigo mais, agora é com o Senhor. E Deus vai lá e vai fazer. Você vai se surpreender com as coisas que vão acontecer na sua vida. Porque você vai entender o seu papel, o seu posicionamento diante das coisas. E qual que é o posicionamento de Deus diante da situação. O que é dele, o que é seu. O que é dele, ele não vai medir esforço para poder fazer. A partir do momento que você se posicionar, que você entender o que você precisa fazer. Vai pra cima. Vai pra cima, que a vitória é sua. Deus já liberou isso aí pra você. Naquela palavra de tudo posso naquele que me fortalece. Naquela palavra lá de que em Jesus nós somos mais do que vencedores.
naquela palavra que eu sou o caminho, a verdade e a vida, naquela palavra onde diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, em tantas outras palavras. Vitória, Valentina, muito bom ter vocês na live aí, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Um abraço. Saudade já, hein? Mas ó, vai pra cima do seu dia, vai pra cima da sua terça-feira, tá? Vai lá, não deixa nada te abalar, não deixa nada te travar, tá? Vai pra cima, porque as coisas foram dadas pra você. Não coloca ninguém nessa parada aí. Não coloca ninguém aí, não. É você mesmo. Não transfere a responsabilidade, não. Assume o governo. Assume as coisas que foram colocadas na sua mão. Não deixa ninguém fazer por você aquilo que você precisa fazer. Porque é pra você e pra mais ninguém. Cada um tem sua porção. Assuma a sua. Bora lá? Bora pra cima? Bora transbordar? Vai lá. Cuidar da sua vida, então. Vai cuidar das coisas que Deus colocou nas suas mãos. Vai resolver os seus BO. Vai superar aquilo que precisa ser superado. Não se esqueça que depende de você. Eu te espero amanhã pra gente falar um pouquinho mais sobre superação. Deus abençoe. Um dia incrível pra você. E te espero pro nosso próximo New Coffee. Vai lá.